O mundo gelado e seu oceano secreto. O enigma de Europa. Entre as dezenas de luas que orbitam Júpiter, uma se destaca como um dos corpos celestes mais fascinantes do sistema solar: Europa. Com aproximadamente o tamanho da nossa Lua, esta pequena esfera gelada esconde um dos maiores mistérios da astrobiologia moderna. Sob sua superfície congelada, que reflete a luz solar com intensidade quase cegante, pode existir um oceano global de água líquida, com o dobro do volume de todos os oceanos terrestres combinados. A história da descoberta de Europa remonta a 1610, quando Galileu Galilei apontou seu telescópio rudimentar para Júpiter e observou 4 pontos luminosos orbitando o gigante gasoso. Essas luas galileanas, como ficaram conhecidas, revolucionaram nossa compreensão do cosmos ao provar que nem tudo girava em torno da Terra. Mas foi apenas no final do século XX que começamos a compreender quão extraordinária a Europa realmente é. A superfície, um deserto gelado marcado pelo caos. A superfície de Europa é uma das mais jovens do sistema solar, geologicamente falando. Com temperaturas que podem chegar a 220 degrees em algumas regiões, a Lua apresenta uma crosta de gelo de água que se estende por quilômetros de profundidade. O que torna esta superfície verdadeiramente única são as formações que a decoram. Uma complexa rede de fraturas, rachaduras e características caóticas que revelam uma história de intensa atividade geológica. As imagens capturadas pelas sondas Voyager na década de 1980 mostraram pela primeira vez essas estranhas marcações. Linhas escuras, chamadas de lineae, cruzam a superfície como se alguém tivesse desenhado com um lápis marrom sobre uma bola de gelo. Algumas dessas fissuras se estendem por milhares de quilômetros, sugerindo que a crosta gelada é constantemente quebrada e reformada. Regiões de terreno caótico apresentam blocos de gelo aparentemente embaralhados, como peças de um quebra-cabeça que foram separadas e recongeladas em posições aleatórias. A coloração avermelhada e amarronzada de algumas dessas características intrigou os cientistas por décadas. Análises espectrais sugerem a presença de sais minerais, compostos de enxofre e possivelmente materiais orgânicos que podem ter origem no oceano subterrâneo e foram trazidos à superfície através de processos geológicos. Essa contaminação da superfície por materiais do interior é uma das evidências mais tentadoras da existência do oceano oculto. As evidências do oceano global. A hipótese do oceano subterrâneo em Europa não é mera especulação científica, mas uma conclusão baseada em múltiplas linhas de evidência convergentes. A primeira grande pista veio das medições do campo magnético realizadas pela sonda Galileu durante suas passagens próximas à Lua entre 1995 e 2003. Europa possui um campo magnético induzido, que varia em resposta ao poderoso campo magnético de Júpiter. A melhor explicação para esse fenômeno é a presença de uma camada de material condutor de eletricidade abaixo da superfície, e água salgada seria o candidato ideal. A segunda evidência vem da análise da superfície jovem. Com pouquíssimas crateras de impacto visíveis, estima-se que a superfície de Europa tenha apenas entre 40 e 90 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos. Essa juventude implica que processos ativos continuam reformando a crosta, possivelmente através da circulação de gelo aquecido pelo oceano subjacente, um fenômeno conhecido como criovulcanismo. Observações do telescópio espacial Hubble em 2012 e 2016 detectaram plumas de vapor d'água sendo ejetadas da superfície de Europa, alcançando alturas de até 200 quilômetros. Embora essas observações precisem de confirmação, elas sugerem que o oceano pode estar ocasionalmente entrando em contato direto com o espaço através de fissuras na crosta gelada, oferecendo uma oportunidade única para futuras missões coletarem amostras sem precisar perfurar quilômetros de gelo. A estrutura interna, camadas de um mundo oceânico. Baseando-se em modelos gravitacionais e na densidade média de Europa, os cientistas construíram um perfil da estrutura interna da Lua. No centro, há um núcleo rochoso e metálico com cerca de 1.560 quilômetros de raio, rico em ferro e silicatos.
Este núcleo é circundado por um manto rochoso que se estende por algumas centenas de quilômetros. Acima do manto rochoso, encontra-se o Grande Oceano Global, com profundidade estimada entre 80 e 170 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, o ponto mais profundo dos oceanos terrestres, a Fossa das Marianas, tem apenas cerca de 11 quilômetros. O volume desse oceano alienígena seria astronômico, potencialmente contendo 2 a 3 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Finalmente, cobrindo tudo isso, está a crosta de gelo de água, com espessura estimada entre 15 e 25 quilômetros, embora em algumas regiões possa ser muito mais fina. Esta casca gelada não é estática, mas sim uma camada dinâmica que interage constantemente com o oceano abaixo através de processos de congelamento, derretimento e convecção térmica. O motor gravitacional, forças de maré e aquecimento tidal. O abraço mortal de Júpiter. A chave para compreender como a Europa mantém um oceano líquido a uma distância tão grande do Sol está na sua relação gravitacional com Júpiter. A Europa orbita o gigante gasoso a uma distância média de 671 mil quilômetros, completando uma volta a cada 3,5 dias terrestres. Para comparação, nossa Lua orbita a Terra a cerca de 384 mil quilômetros de distância. A diferença crucial é que Júpiter possui 318 vezes a massa da Terra, exercendo uma atração gravitacional extraordinariamente poderosa sobre seus satélites. As forças de maré são criadas pela diferença na atração gravitacional em diferentes partes de um corpo celeste. O lado de Europa voltado para Júpiter experimenta uma força gravitacional maior do que o lado oposto, simplesmente porque está mais próximo. Essa diferença distorce a forma da Lua, puxando-a em um formato ligeiramente elipsoidal, como uma bola de rugby. Se a Europa orbitasse Júpiter em um círculo perfeito e sempre mostrasse a mesma face ao planeta, o que chamamos de rotação sincronizada, essa distorção seria constante e não geraria calor significativo. A Lua simplesmente permaneceria em uma forma ligeiramente esticada indefinidamente. Mas aqui entra em cena um fenômeno astronômico crucial: a ressonância orbital. A dança orbital, ressonância e excentricidade. Europa não está sozinha em seu balé gravitacional ao redor de Júpiter. Ela faz parte de um sistema de ressonância orbital com outras 2 grandes luas galileanas, Io e Ganimedes. Para cada órbita que Europa completa, Io completa exatamente 2 e Ganimedes completa exatamente meia. Essa relação matemática perfeita de 1, 2, 4 é conhecida como ressonância de Laplace. Essa configuração orbital tem consequências profundas. As interações gravitacionais repetitivas entre as 3 luas impedem que a órbita de Europa se torne perfeitamente circular. Quando Europa está no ponto mais próximo de Júpiter, periápside, a força de maré é mais intensa, distorcendo significativamente sua forma. Quando está no ponto mais distante, apoapside, a força diminui e a Lua relaxa parcialmente. Essa flexão constante, ocorrendo a cada 3,5 dias, é como dobrar repetidamente um pedaço de arame. O material aquece devido à fricção interna. O mecanismo de aquecimento tidal. O processo de aquecimento tidal em Europa ocorre em múltiplas escalas e através de vários mecanismos. No nível mais fundamental, a deformação cíclica causa fricção entre os grãos de rocha no manto e entre as moléculas de água no oceano. Essa fricção converte energia mecânica em calor através de um processo chamado dissipação tidal. A quantidade de calor gerada depende de vários fatores: a intensidade das forças de maré, a frequência da flexão e, crucialmente, as propriedades físicas dos materiais sendo deformados. Materiais mais viscosos ou pegajosos dissipam mais energia durante a deformação. O manto rochoso de Europa, ainda parcialmente aquecido desde a formação da Lua, tem viscosidade suficiente para ser um excelente gerador de calor tidal. Estimativas atuais sugerem que as forças de maré geram algo entre 100 e 200 terawatts de energia térmica em Europa. Para contextualizar,
Isso é várias vezes mais energia do que toda a produção de energia humana na Terra, mas distribuído por todo o volume da Lua. Cerca de metade dessa energia pode estar sendo depositada no manto rochoso, enquanto a outra metade aquece o oceano e a camada de gelo. Esse aquecimento é suficiente para manter o oceano líquido mesmo a temperaturas superficiais que congelariam instantaneamente qualquer água exposta. É um equilíbrio delicado. A crosta de gelo age como um cobertor isolante, retendo o calor gerado internamente, enquanto a superfície irradia energia para o espaço. Se muito calor fosse gerado, toda a crosta derreteria. Se muito pouco, o oceano congelaria. Europa encontrou um ponto de equilíbrio notável. Comparações com outros mundos oceânicos. Europa não é o único corpo do sistema solar aquecido por forças de maré. Io, sua companheira mais interna na ressonância de Laplace, experimenta aquecimento tidal tão intenso que é o corpo geologicamente mais ativo do sistema solar, com centenas de vulcões ativos jorrando enxofre e lava de silicato. As forças de maré em Io são cerca de 6 vezes mais intensas do que em Europa, resultando em um mundo infernal de vulcanismo perpétuo. Encélado, uma pequena lua de Saturno com apenas 500 quilômetros de diâmetro, também possui um oceano subterrâneo aquecido por forças de maré, embora em escala muito menor. A sonda Cassini descobriu geysers ativos no Polo Sul de Encélado, ejetando água, compostos orgânicos e até moléculas complexas diretamente no espaço. A análise dessas plumas revelou evidências de atividade hidrotérmica, tornando Encélado outro candidato importante na busca por vida extraterrestre. Titã, a maior lua de Saturno, pode ter um oceano de água líquida sob sua superfície gelada, embora aquecido menos por forças de maré e mais por calor residual da formação e decaimento radioativo. Ganimedes, a maior lua de Júpiter e do sistema solar inteiro, também mostra evidências de um oceano subterrâneo em camadas entre diferentes tipos de gelo. Química e habitabilidade. Os ingredientes para a vida. Os requisitos fundamentais para a vida. A busca por vida em Europa começa com uma compreensão do que torna um ambiente habitável. Na Terra, encontramos vida em praticamente todo lugar onde existe água líquida, mas a água sozinha não é suficiente. A vida como a conhecemos requer um conjunto específico de condições e recursos que os astrobiólogos resumem em 4 categorias principais: água líquida, elementos químicos essenciais, fontes de energia e tempo suficiente para processos evolutivos ocorrerem. Europa claramente satisfaz o primeiro requisito. A presença de um oceano global de água líquida, mantido nesse estado por bilhões de anos, fornece o solvente universal necessário para a química da vida. A água não apenas dissolve nutrientes e permite reações químicas, mas suas propriedades únicas como densidade, calor específico e capacidade de formar pontes de hidrogênio a tornam ideal para processos biológicos. O segundo requisito envolve os elementos químicos que formam as moléculas da vida. Na Terra, os organismos são construídos principalmente a partir de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, frequentemente abreviados como CH-NOPs. Além desses macroelementos, a vida também requer traços de outros elementos como ferro, magnésio, zinco e cálcio. A questão crítica é: Europa possui esses ingredientes químicos em seu oceano? Composição química do Oceano Europano. Determinar a composição exata do Oceano de Europa sem enviar uma sonda para amostrá-lo diretamente é um desafio formidável, mas não impossível. Os cientistas usam várias técnicas indiretas para inferir o que pode estar dissolvido nessas águas alienígenas. Análises espectrais da superfície revelam a presença de sais de magnésio, sulfato de magnésio e de sódio, cloreto de sódio, sugerindo que o oceano é provavelmente salgado, talvez com salinidade comparável ou até maior que os oceanos terrestres. A coloração avermelhada em algumas regiões pode indicar a presença de compostos de enxofre ou ferro oxidado, produtos potenciais da interação entre o oceano e o manto rochoso.
A detecção de dióxido de enxofre e peróxido de hidrogênio na superfície é particularmente intrigante. Esses compostos são criados quando radiação de alta energia de Júpiter e do espaço interestelar bombardeia o gelo superficial, quebrando moléculas de água e criando espécies químicas reativas. Se esses oxidantes penetrarem na crosta através de fraturas e alcançarem o oceano, poderiam servir como fontes de energia química para formas de vida quimiotróficas. O carbono, elemento fundamental para a química orgânica, provavelmente está presente no Oceano de Europa. Meteoritos carbônicos, ricos em compostos orgânicos, bombardearam a Europa ao longo de sua história, depositando carbono e outros elementos essenciais. Além disso, reações químicas no fundo oceânico entre água e rochas ricas em carbono poderiam liberar dióxido de carbono, metano e outros compostos de carbono no oceano. Fontes de energia. O desafio da escuridão. Um dos maiores desafios para a vida em Europa é a ausência completa de luz solar no oceano subterrâneo. Na Terra, a fotossíntese forma a base da maioria das cadeias alimentares, convertendo energia solar em energia química. Mas sob quilômetros de gelo, nenhum fóton de luz solar pode penetrar, eliminando a fotossíntese como uma opção. Felizmente, a Terra também hospeda ecossistemas inteiros que prosperam na escuridão total, independentes da luz solar. As fontes hidrotermais no fundo dos oceanos terrestres suportam comunidades biológicas vibrantes, baseadas inteiramente em quimiossíntese, um processo onde organismos extraem energia de reações químicas inorgânicas. Bactérias quimiosintetizantes nas fontes hidrotermais terrestres oxidam sulfeto de hidrogênio, metano ou hidrogênio para obter energia, produzindo compostos orgânicos que alimentam ecossistemas complexos, incluindo vermes tubulares gigantes, caranguejos cegos e peixes adaptados a condições extremas. Esses ecossistemas demonstram que a vida pode existir e prosperar sem qualquer conexão com a fotossíntese. Europa poderia ter fontes hidrotermais similares. Conforme a água do oceano penetra em fraturas na crosta rochosa no fundo oceânico, ela seria aquecida pelo calor geotérmica e tidal, dissolvendo minerais e elementos da rocha. Essa água quente e rica em químicos emergiria de volta ao oceano através de fendas e chaminés, criando gradientes químicos que a vida poderia explorar. Interação água-rocha e serpentinização. Um processo geoquímico particularmente promissor para gerar energia química é a serpentinização. Este processo ocorre quando a água interage com rochas ricas em olivina, um mineral comum em mantos planetários. Durante a serpentinização, o ferro na olivina é oxidado, a água é reduzida e hidrogênio molecular é liberado. O hidrogênio molecular é uma fonte de energia fantástica para micróbios metanogênicos, organismos que combinam hidrogênio com dióxido de carbono para produzir metano e energia. Esses organismos são extremamente comuns na Terra e poderiam prosperar em Europa se serpentinização estiver ocorrendo. Evidências de serpentinização foram encontradas em Encélado através da análise de suas plumas. A sonda Cassini detectou não apenas água e compostos orgânicos, mas também hidrogênio molecular em abundância, uma forte indicação de reações água-rocha ativas no fundo do Oceano de Encélado. Se processos similares ocorrem em Europa, o oceano poderia estar sendo continuamente enriquecido com hidrogênio e outros produtos químicos energéticos. A circulação oceânica transportaria esses produtos químicos do fundo oceânico para o resto do oceano, potencialmente criando nichos habitáveis em diferentes profundidades e regiões. Zonas de mistura, onde água quente rica em químicos encontra água fria oxigenada da base da camada de gelo, poderiam ser particularmente favoráveis para a vida. Tempo geológico e estabilidade ambiental. O quarto requisito para a habitabilidade é tempo suficiente para a vida originar e evoluir. Europa tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a mesma idade do Sistema Solar. Embora não saibamos exatamente quando o oceano se formou, modelos sugerem que pode ter existido por bilhões de anos, potencialmente desde muito cedo na história da Lua. Na Terra,
A vida apareceu surpreendentemente rápido em termos geológicos, com evidências de organismos microbianos datando de pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás, apenas cerca de 1 bilhão de anos após a formação do planeta. Se a origem da vida for um processo relativamente rápido quando as condições corretas existem, Europa teve tempo mais do que suficiente para que a vida surgisse e se diversificasse. A estabilidade do ambiente também é crucial. Flutuações extremas em temperatura, pressão ou química podem interromper processos biológicos. O Oceano de Europa, protegido da superfície por quilômetros de gelo e aquecido constantemente por forças de maré, pode ter proporcionado um ambiente notavelmente estável por éons, muito mais estável do que a superfície da Terra com suas eras glaciais, impactos de asteroides e deriva continental. A busca por vida e o futuro da exploração, missões passadas e descobertas transformadoras. Nossa compreensão de Europa foi revolucionada por uma série de missões robóticas ao longo das últimas décadas. As sondas Voyager 1 e 2, que passaram por Júpiter em 1979, forneceram as primeiras imagens detalhadas de Europa, revelando sua superfície gelada e estranhamente lisa. Foi nessas imagens que os cientistas primeiro especularam sobre a possibilidade de um oceano subterrâneo. A missão Galileu, que orbitou Júpiter de 1995 a 2003, transformou a Europa de uma curiosidade em um dos alvos astrobiológicos mais importantes do Sistema Solar. Durante 11 sobrevoos próximos, Galileu mapeou grande parte da superfície em alta resolução, mediu o campo magnético induzido, analisou a composição superficial e detectou evidências de atividade geológica recente. Cada nova descoberta reforçou a hipótese do oceano e aumentou o potencial de habitabilidade. As observações do telescópio espacial Hubble em 2012 e 2016, detectando possíveis plumas de vapor d'água, adicionaram uma nova dimensão empolgante. Se confirmadas, essas plumas ofereceriam uma oportunidade sem precedentes para amostrar diretamente material do oceano, sem precisar pousar na superfície ou perfurar a crosta gelada. Uma espaçonave poderia simplesmente voar através das plumas e coletar partículas de água, minerais dissolvidos e potencialmente até células microbianas. Missões futuras: Europa Clipper e JUICE. A próxima fase de exploração de Europa está prestes a começar com 2 missões ambiciosas programadas para a década de 2030. A NASA está desenvolvendo a missão Europa Clipper, uma espaçonave projetada especificamente para estudo detalhado de Europa através de múltiplos sobrevoos próximos. Com lançamento previsto para 2024 e chegada a Júpiter em 2030, Clipper carregará um conjunto sofisticado de 9 instrumentos científicos. Os instrumentos incluem câmeras de alta resolução para mapear a superfície em detalhe, sem precedentes espectrômetros para analisar a composição química da superfície e de quaisquer plumas radar de penetração de gelo para sondar a estrutura da crosta e potencialmente detectar bolsões de água líquida próximos à superfície, magnetômetros para caracterizar o oceano através de medições do campo magnético induzido e detectores de partículas para analisar material ejetado da superfície. A Agência Espacial Europeia está desenvolvendo a missão JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, com lançamento em 2023 e chegada a Júpiter em 2031. Embora JUICE se concentre principalmente em Ganimedes, realizará 2 sobrevoos próximos de Europa, contribuindo para nosso entendimento da Lua com instrumentos complementares aos do Clipper. Juntas, essas missões mapearão Europa em detalhes extraordinários, determinarão a espessura da crosta de gelo em diferentes regiões, caracterizarão a química da superfície e de qualquer material oceânico ejetado, procurarão os melhores locais para futuras missões de pouso e avaliarão definitivamente a habitabilidade do oceano subterrâneo. O desafio de detectar vida. Mesmo com essas missões avançadas, detectar vida em Europa será extraordinariamente difícil. Organismos microbianos no oceano profundo estariam protegidos sob quilômetros de gelo, inacessíveis para orbitadores. A melhor esperança
é que processos geológicos tenham trazido material biológico à superfície, ou que plumas ativas estejam ejetando água oceânica contendo micro-organismos ou seus produtos metabólicos. Os cientistas estão desenvolvendo critérios rigorosos para identificar bioassinaturas, sinais que indicariam a presença de vida. Bioassinaturas potenciais incluem desequilíbrios químicos que só processos biológicos poderiam manter, como excesso de metano ou oxigênio, padrões moleculares específicos, como certos tipos de lipídios ou aminoácidos, em configurações que favorecem processos biológicos isótopos, em proporções que sugerem fracionamento biológico e estruturas microscópicas consistentes com células ou colônias microbianas. A detecção de compostos orgânicos complexos seria intrigante, mas não conclusiva, já que química abiótica pode produzir moléculas orgânicas. A chave seria encontrar padrões de complexidade, homoquiralidade, preferência por moléculas com uma orientação específica, ou assinaturas metabólicas que sejam difíceis de explicar sem invocar processos biológicos. Conceitos para missões de pouso e penetração. O sonho último dos astrobiólogos é enviar um lander à superfície de Europa e, eventualmente, um veículo submersível ao oceano. Vários conceitos estão sendo desenvolvidos. Um lander poderia carregar laboratórios miniaturizados capazes de analisar amostras de gelo, procurando moléculas orgânicas, bioassinaturas químicas e até células preservadas no gelo que foram transportadas do oceano à superfície. Conceitos mais ambiciosos envolvem penetradores de gelo ou criobots, sondas aquecidas que derretem seu caminho através da crosta de gelo. Um criobot poderia levar anos para atravessar quilômetros de gelo, mas eventualmente alcançaria o oceano, onde poderia liberar um submersível autônomo para explorar as águas alienígenas. Essa tecnologia está sendo testada em glaciares terrestres e no Lago Vostok da Antártica, um lago subglacial que serve como análogo para a Europa. Os desafios técnicos são monumentais. Sobreviver à intensa radiação na órbita de Júpiter, comunicar através de quilômetros de gelo, operar autonomamente por anos sem suporte humano, evitar contaminar a Europa com micróbios terrestres, e tudo isso com energia limitada em um ambiente onde painéis solares são ineficientes devido à distância do Sol. Proteção planetária e considerações éticas. A possibilidade de vida em Europa levanta questões profundas sobre proteção planetária. Se enviarmos espaçonaves para a Europa, devemos garantir que não estamos inadvertidamente contaminando um ecossistema pristino com micro-organismos terrestres. Os protocolos de esterilização para missões à Europa são extremamente rigorosos, exigindo que as espaçonaves sejam aquecidas, irradiadas e construídas em salas limpas para minimizar contaminação biológica. Há também questões éticas sobre nossos direitos de explorar e potencialmente perturbar um ecossistema alienígena. Se encontrarmos vida em Europa, mesmo vida microbiana simples, isso teria implicações filosóficas profundas. Não estaríamos mais sozinhos no universo. A vida teria surgido independentemente pelo menos 2 vezes em nosso próprio sistema solar, sugerindo que pode ser comum em toda a galáxia. O significado mais amplo da busca. A exploração de Europa transcende a simples curiosidade científica. Representa uma das investigações mais fundamentais que a humanidade pode empreender. Estamos sozinhos no universo? A descoberta de vida, mesmo vida microbiana primitiva, em outro mundo responderia a uma das questões mais antigas da filosofia e religião. Além disso, compreender como a vida poderia existir em ambientes tão diferentes da Terra expande nossa compreensão dos limites da biologia. Se a vida em Europa existe, ela pode ter se originado independentemente da vida terrestre, representando um segundo exemplo de abiogênese. Comparar 2 árvores da vida completamente independentes nos ensinaria sobre princípios universais da biologia versus características que são acidentes históricos da vida na Terra. Europa também serve como proxy para incontáveis mundos oceânicos que podem existir ao redor de outras estrelas.
Com milhares de exoplanetas descobertos, incluindo muitos na zona habitável de suas estrelas, a questão da habitabilidade de mundos oceânicos se torna cada vez mais relevante. Europa é nosso laboratório local para testar hipóteses sobre vida em tais ambientes. Conclusão: um oceano de possibilidades. Europa permanece como um dos destinos mais tentadores na exploração espacial. Seu oceano global, aquecido por forças gravitacionais que têm operado por bilhões de anos, pode oferecer condições adequadas para a vida. A química necessária está provavelmente presente, fontes de energia existem através de processos geoquímicos, e tempo suficiente se passou para permitir a origem e evolução da vida. Nas próximas décadas, aprenderemos muito mais sobre esta lua enigmática. As missões Clipper e JUICE revelarão detalhes sobre a estrutura da crosta, a composição do oceano e os processos geológicos ativos. Futuras missões de pouso e, eventualmente, penetração do gelo poderão finalmente responder à questão definitiva: há vida no oceano de Europa? Independentemente do que encontrarmos, a jornada para explorar a Europa já expandiu nossa compreensão de onde a vida pode existir e como planetas e luas evoluem. Cada nova descoberta nos aproxima de compreender nosso lugar no cosmos e as possibilidades extraordinárias que existem além do nosso pequeno planeta azul. O oceano oculto de Europa aguarda, guardando segredos que podem transformar para sempre nossa compreensão da vida no universo.